Olá, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais e o assunto de hoje é bomba elétrica de combustível. Então vamos demonstrar como funciona o sistema, como detectar falhas ou problemas no sistema de bomba elétrica de combustível ou no sistema de combustível e vamos ensinar aí um passo a passo de como fazer um diagnóstico preciso no sistema. Então se você tem tido problemas de partida do motor, potência, entre outros, pode ser um problema aí no seu sistema de bomba elétrica de combustível. Então vamos no decorrer deste vídeo demonstrar os seus funcionamentos, os seus defeitos e os principais diagnósticos para identificar a causa raiz do problema neste caso, ok? Então bora lá. Então, para fazer o diagnóstico aí do sistema de combustível, nós vamos utilizar o Ford Focus, motor 2.0 16 válvula Duratec. Então, se você já tem um Focus aí, você desconfia que tem algum problema no seu sistema de alimentação de combustível, é um excelente vídeo aí para você e a gente pode utilizar esse diagnóstico ou entendimento do funcionamento para outros veículos também, ok? E para fazer o diagnóstico do sistema, nós precisamos ainda de um manômetro de combustível. Então esse manômetro a gente vai conseguir identificar o que? Pressão de combustível, né? Qual que é a pressão na linha de combustível e a vazão da bomba. Então esses são dois parâmetros fundamentais para o sistema de alimentação de combustível. Então eu tenho que entender qual a pressão máxima do meu sistema. Além disso, eu tenho que entender se o sistema está com uma boa estanquidade, a vazão de combustível. Então eu tenho pressão da linha, estanquidade da linha e vazão do sistema de combustível. Esses são os três principais parâmetros que temos que analisar para fazer um excelente diagnóstico. Então nós vamos instalar o manômetro e vamos começar a fazer os testes, ok? Então pessoal, vamos começando a gente removendo a capa, né? Então, primeiramente, time, como funciona o sistema de combustível de um veículo com injeção eletrônica? Então, nós temos a bomba elétrica, que, dependendo do modelo, ela pode ser interna dentro do tanque ou externa fora do tanque. As famosas são as bombas elétricas do GTI, Mercedes, Cadete, né? Bomba elétrica do Cadete, né? Que era usada nos monoponto, né? Só que a desvantagem das bombas do Cadete é que ela tinha uma pressão máxima de 1,5 bar, enquanto a de GTI de Mercedes você tinha de 3 a 4 bar de pressão, né? Isso eu tô falando em bombas elétricas originais, né? Tem algumas empresas que fazem um retrabalho dessas bombas e você pode atingir aí 6 bar, 10 bar, 12 bar ou até mais, né? Dependendo do retrabalho nessas bombas elétricas. Mas aqui, falando exclusivamente do Ford Focus, ele tem a bomba elétrica interna dentro do tanque. A função da bomba elétrica é enviar combustível para a flauta de combustível e quando o bico injetor abrir, ele consegue injetar combustível sob pressão para fazer a alimentação, a razão ar combustível. Então, se abriu a borboleta, entrou o ar, ele faz o cálculo e vai tentar identificar qual o tempo de injeção, ou seja, quantos milissegundos o bico injetor vai ficar aberto injetando gasolina para chegar na razão ar combustível do volume de ar que entrou dentro do motor. Então ele faz o cálculo e fala, para esse volume de ar que entrou dentro do motor, eu preciso aí de 3,5 milissegundos de tempo de injeção para injetar combustível e fazer a mistura ideal do meu motor, ok? Então a função da bomba é fornecer combustível para que quando o motor solicitar um tempo de injeção, ele consiga injetar a quantidade correta de combustível dependendo do volume de ar que entrou dentro do motor. Então se minha bomba elétrica não está boa e entrou um volume muito grande de ar, ele não vai conseguir injetar o volume necessário de combustível para fazer a mistura ar combustível. Então é a importância do sistema de combustível e da bomba elétrica. Então a bomba elétrica ela tem um pré-filtro, que ela já faz a primeira filtragem para tirar qualquer sujeira dentro do tanque. Dali ela vai para o filtro de combustível, vai para a linha de combustível, vai para a flauta e da flauta quando os injetores ou eletroinjetores abrem, ele injeta combustível ou dentro ali da cabeça da válvula, ou se for um sistema de injeção direta que muda um pouco o sistema de alimentação ou de pressão, ele injeta dentro da câmara de combustão, ok? Então assim é o funcionamento da bomba.
Quando a bomba é interna, dentro do copo, a gente tem um outro porém, a gente tem um regulador de pressão. O regulador de pressão pode ser dentro do tanque, dependendo do sistema do carro. No caso do Focus, ele é dentro do tanque ou na linha de combustível, né? Em alguns casos ele fica ali fora também, então dependendo do modelo de carro. O sistema de alimentação de combustível, ele trabalha aí com um limite de pressão, dependendo do modelo do carro, é de 3 a 4 bar, ok? O padrão hoje em dia é 4 bar. Então você tem um regulador de pressão, o regulador de pressão mantém a pressão da linha em 4 bar, né? Quando você mantém um carro desligado, a pressão da linha não pode cair muito, ele tem que ter a estanquidade, ele tem que manter um pouco de pressão. Se a gente tem um problema no regulador de pressão, por exemplo, algum vazamento numa mangueira dentro da bomba de combustível, a estanquidade da bomba vai cair. E aí o que vai acontecer? Você tem que ficar insistindo para dar partida, para a pressão de linha subir e o carro conseguir funcionar. Então o primeiro ponto que a gente tem que analisar na bomba, além da pressão máxima, se está dentro do padrão do regulador de pressão, um exemplo, 4 bar, opa, medir minha pressão, tem 4 bar. Depois que eu desligo o carro, eu deixo o manômetro ligado e vou analisar se a pressão, a estanquidade vai se manter ali dentro dos 3, 4 bar. Se ele cair muito, o carro não vai pegar. Então a primeira dica, se você tem um problema de partida, se a estanquidade da sua bomba tá boa, seu regulador de pressão tá bom, se não tem nenhuma mangueira rompida dentro do tanque. Então é a primeira dica aí de um diagnóstico preciso, ok? Aqui pro motor, posso ver a minha flauta de combustível. Aqui estão os bicos injetores ou eletroinjetores, né? Então o combustível vem pela linha, é enviado pela bomba elétrica, e a bomba elétrica mantém a pressão da linha aqui na flauta. Quando o motor solicita, né, quando o sistema solicita um tempo de injeção do motor, ele vai abrir os bicos injetores para injetar combustíveis com pressão, né? Se não tiver pressão, comumente o que vai acontecer? Ele vai ficar gotejando, e quando ele entra gotejando, você vai ter falta de combustível, né? Então, outro problema se você tem uma pressão de linha muito baixa, ele não vai pulverizar o combustível, não vai ter uma mistura de combustível homogênea, né? Então, a grande chance de ele entrar em forma líquida, grudar nas paredes do cilindro, que pode riscar o motor e, além disso, dar falta de combustível. Então, a gente vai remover aqui essa mangueira, vamos colocar o manômetro de combustível para a gente medir a pressão máxima da linha, ok? Eu vou dar um exemplo de regulador de pressão que vai dentro do tanque, tá vendo? Isso daqui ele vai ali na tampa, né, do sistema do copo da bomba elétrica de combustível, e ele que faz a pressão, tá vendo? Aqui ele tem escrito 3.8 bar. Então esse é um regulador que ele não tem regulagem, ele tem a pressão fixa de 3,8 bar. Comumente a maioria dos carros utiliza aí de 3.8 a 4 bar hoje em dia. Você pega já um outro exemplo, que é um regulador de pressão que vai fora do tanque. Isso daqui era utilizado no Tempra, né? Então ele vai fora do tanque, próximo da flauta, ali no retorno da flauta. A flauta tinha duas mangueiras, a de entrada e a de retorno, e comumente o regulador de pressão vai no retorno. Aí você pode ver que esse aqui ele utiliza 3 bar, olha lá, 3 bar. Então você tem reguladores de 3 bar, 3,5, 3.8, 4, tem carro aí que utiliza até mais. Então, tem alguns que tem regulagem aqui em cima, você regula a pressão de linha que você quer. Então, se o seu regulador de pressão ele não tá bom, você não vai ter estanquidade ou pressão máxima na linha. Então, a primeira dica é analisar o regulador de pressão, ok? Aí, time, o manômetro está ligado. Então, essa mangueira aqui, ó, ela vem do tanque. Aí eu entro com ela no manômetro. Do manômetro ela sai, eu coloco na mangueira que vai para a flauta. Então tá ligado o manômetro. Medir pressão, estanquidade e vazão da bomba. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Aí, ó. Então vou medir pressão, vazão, e quando eu desligar o carro, vou deixar ele um pouco parado, vou medir estanquidade da pressão da linha, ok? Então vamos lá, dar partida no carro agora. Você vai perguntar, como que você soltou esse conector chato aqui? Eu fiz uma pecinha com aqueles biquinhos de cola de silicone, tá vendo? Eu cortei ele aqui nessa medida, fiz ele bipartido, eu encaixo ele aqui, empurro as travinhas e solto a mangueira. Então uma dica aí de você fazer uma chavinha para tirar essa conexão rápida do combustível, ok? Então bora dar partida lá.
Time, lembrar um detalhe aqui, que no Focus Projeto ST170 eu tenho os manômetros de combustível, né? Então eu tenho o relógio de pressão de óleo e pressão de combustível. Então eu já monitoro a pressão e a estanquidade do meu carro. Tanto quando o filtro começa a ficar entupido, o relógio começa a mexer. Eu sei que é hora de trocar o filtro. Então eu tenho aí monitoramento de pressão de óleo, então consigo monitorar o óleo nas primeiras partidas, o óleo quando esquenta, e aí você consegue ver que quando o motor está frio, a pressão de óleo é alta, é de 5,5 a 6 bar. Conforme o motor vai esquentando, o óleo vai esquentando, 1 bar aqui. Então é interessante ver como funciona o sistema de lubrificação do motor. E eu já tenho a pressão de linha. Então estou colocando em um manômetro para mostrar como que é feito do jeito convencional, né? Olha lá. A pressão de linha está subindo. Vou apertar de novo. Olha lá. Pressão de linha. Ok. Então bora dar partida no carro, time. Então, partida no Focus, né? Capô aberto, ok. Então agora vamos ver a pressão da linha lá no sistema. Aí, ó, tenho 3,8 bar de pressão na linha, porque é o regulador de pressão desse carro é 3,8, e tenho uma vazão aí de acima de 60 litros por hora, né? Está acima de 60 litros por hora, então uma boa vazão. Agora eu vou fechar aqui. Então, tá aí a nossa pressão de linha, 3,8 bar de pressão de combustível e acima de 60 litros por hora de vazão de combustível. Se eu tenho pressão, mas eu não tenho vazão, o que acontece? O volume de combustível é insuficiente para alimentar o motor. Então pressão e vazão tem que caminhar junto, pessoal. Não adianta ter pressão e não ter vazão, porque ele não vai conseguir enviar o volume necessário de combustível, né? A vazão necessária, o volume. Então ele vai ter pressão, mas não vai ter o fluxo de combustível suficiente para encher a flauta e manter a flauta cheia por o período necessário para injetar o combustível dentro do motor, ok? Então pressão da linha e vazão caminham juntos. Eu tenho que ter pressão e vazão. Então fica essa dica aí, analisar a sua pressão e a sua vazão. Outro ponto, você precisa aí ver a estanquidade. Então eu vou desligar o carro e a pressão da linha tem que se manter aí entre 3 e 4 bar, pessoal. Se ele estiver abaixo de 3, o carro vai ter dificuldade de partida. Então a pressão, vazão e estanquidade é fundamental. Quando o carro tem pressão, mas não tem vazão, quando você acelera da falta de combustível, o carro engasga. Então se você medir pressão, mas ele não tem vazão, vai dar falta de combustível lá em alta quando você pisar no acelerador do seu carro. E também quando você tem pressão baixa e você vai tentar dar partida ou você vai tentar acelerar, também vai dar perda de potência. Então perda de potência pode estar relacionada à pressão da linha e vazão da bomba de combustível, ok? Então fica essas duas dicas. E dificuldade de partida, estanquidade da bomba ou pressão baixa da linha de combustível. Então fica essas 3 dicas aí para você eliminar problemas de partida do motor e performance do motor, ok? Então vou agora desligar o carro e vamos verificar a estanquidade. Aí eu desliguei, ele tá mantendo aqui próximo de 3,5 bar, tá vendo? Então a estanquidade da bomba tá boa. Se a bomba tiver com estanquidade menor que 3, o carro vai ter dificuldade para dar partida. Então a estanquidade da bomba é essencial para a partida do motor. Agora eu vou dar partida para a gente ver como que vai funcionar a linha de combustível. Eu vou deixar aqui gravando para vocês.
importante aqui, ó, paninho aqui. Atrás ele tem essa válvulinha para você aliviar a pressão da linha com segurança, ó lá. Você evitar a pressão da linha no olho, perigoso, time. Então, ó, tirar a pressão antes de soltar a mangueira, ok? Agora, vou colocar a ferramentinha que eu fiz aqui. Viu como fica? Ela entra aqui, ó, certinho. Sempre confio se tá travando mesmo, né? Okay. Aí o que eu fiz? A mangueira que sai da linha de combustível que vai para a flauta, coloquei um T e com esse T eu ligo no manômetro e tem um manômetro dentro do carro. Então eu peguei justamente essa mangueira que vem para a flauta e coloquei uma mangueira com T, tá vendo? Aí você consegue fazer a ligação. Aí, ó, tá vendo? Porque uma mangueira que vem lá da bomba elétrica, coloquei uma mangueira com T e ela vem pra cá e volta pra flauta de combustível. Então eu consigo ligar o manômetro e fazer a leitura dentro do carro. Então, time, foi um vídeo rápido demonstrando aí o funcionamento da bomba elétrica, como fazer um diagnóstico do sistema para ver se o sistema está funcionando corretamente ou se existe alguma falha. Então, como eu mencionei, nós temos que se atentar com a pressão da linha de combustível, com a estanquidade da bomba e com a vazão da bomba. Com esses 3 parâmetros você pode identificar se existe um problema no seu veículo em relação à partida do motor. Outro ponto, performance do motor, né? Porque quando você não tem pressão e nem vazão, isso vai dar falta de combustível em alta. Então o motor vai perder potência. Então você tem que se atentar. Estanquidade da bomba, que vai dar dificuldade na partida, porque se ele tiver abaixo de 3 bar, vai injetar pouco combustível. Quanto mais pressão você coloca na linha de combustível, você aumenta a vazão dos seus bicos injetores. Por exemplo, você tem um injetor de 60 libras hora a 3 bar. Se você aumentar para 4 bar, você pode aumentar aí para 68, 75 libras hora do seu injetor. Então, quanto maior a pressão da linha, você pode aumentar a vazão dos seus injetores, né? Esse cálculo é muito utilizado nos motores turbo. Você vai calcular a vazão do seu bico injetor do seu carro, e dentro disso você vai falar, pô, a 3 bar eu tenho 100 libras, a 6, 8 ou 10 bar eu vou ter 100, 120 libras, por exemplo, né? Então, a pressão da linha de combustível está relacionado à vazão dos bicos injetores também. Outra coisa que você tem que se atentar, time, é ruído da bomba elétrica. Quando a bomba está com ruído, pode ser filtro de combustível entupido, pré-filtro que vai dentro da linha de combustível, dentro do copo da bomba entupido, ou mesmo a bomba elétrica de combustível com defeito. Então você tem que se atentar também ao ruído da bomba elétrica. Então pressão, estanquidade, vazão e o ruído da bomba elétrica, né? E aí você vai ter sintomas de perda de potência, né? Porque a vazão vai ser muito baixa, não vai suprir o volume dentro da flauta de combustível e da linha, e com isso você vai ter dificuldade para injetar combustível dentro do seu motor e fazer a correta relação ar-combustível, principalmente em WOT, ou seja, 100% de borboleta. Dificuldade de partida, pressão da linha muito baixa, aí você fica dando partida, a bomba vai subindo com bastante dificuldade. Quando ele chega numa pressão que, vamos dizer, o mínimo aceitável, o carro pega. E aí você consegue andar com o carro, mas quando você para, a estanquidade da bomba baixa, e isso pode ser um problema relacionado a bomba de combustível ruim, ou regulador de pressão, ou, como eu já vi, quando você arranca o copo
com todo o conjunto da bomba elétrica, a mangueirinha da bomba está rasgada, por exemplo, ou furou a membrana do regulador de pressão. E aí a bomba força para ter pressão, mas ela está fazendo um esforço danado porque existe um vazamento logo na saída do combustível para a linha e para a flauta, ok? Então se atentar aí com o filtro de combustível também, time, é muito importante aí fazer, sempre que fazer a troca de óleo, já fazer troca de todos os filtros, isso dá uma sobrevida muito grande para o seu motor. Então espero que eu tenha sanado essa dúvida, qual a correta pressão da linha de combustível no Ford Focus motor 2.0 16 válvula Duratec. Alguma dessas dicas e diagnóstico pode ser utilizado para outros veículos também. Se você gostou desse conteúdo, se considere se inscrever no canal para a gente continuar fazendo conteúdos de manutenção preventiva, corretiva e projetos high performance. E peço para você turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!